ter mais um contratempo. Ok, agora consegui fazer tudo. Vamos lá. Enfim, iniciando o nosso assunto de hoje. Particularidades da digestão de suínos. Não podemos esquecer que tudo que nós conversamos antes continua valendo, né? Eu estou só adicionando informação a estes tópicos, a esses assuntos. Então, semana passada nós vimos as particularidades da digestão das aves, e agora vamos falar de suínos, porque normalmente nós trabalhamos com essas duas espécies juntas a campo. Normalmente o veterinário que atende suínos também atende aves, salvo em algumas empresas de integração que eles têm equipes separadas, né, a campo para atender só aves ou só suínos. Mas é comum encontrarmos, né, na atividade de campo, profissionais que atuam nas duas áreas. Isso é muito, muito comum mesmo. Então, vamos falar na sequência, porque nós podemos até fazer um paralelo entre essas duas espécies. Então, vamos lá. Novamente, eu tenho o problema de que quem entra depois, eu tenho que interromper a minha projeção. Vamos lá. Particularidades. Primeiro, como comentado anteriormente, os monogástricos, né, no caso dos suínos, são animais monogástricos onívoros com limitada fermentação pós-gástrica. O que significa dizer que eles se alimentam de quase todo tipo de alimento, por isso são onívoros, entretanto, o seu estômago não é dividido em compartimentos, mas ainda assim eles possuem uma certa capacidade de fazer uma fermentação intestinal, por isso que nós chamamos de pós-gástrica ou pós-pandrial, poderia ser o sinônimo, tá? Entretanto, essa fermentação é uma fermentação limitada, não pode ser comparado com o processo de digestão fermentativo, como é o caso dos herbívoros e nem como é o caso dos ruminantes, tá? Mas é importante lembrar que ainda existe um certo grau de digestão fermentativa nos animais onívoros. Portanto, como eu falei, o seu estômago é simples, não é compartimentado e é incapaz de utilizar dietas ricas em forragem, ou seja, dietas ricas em fibra alimentar. Logicamente que a fibra alimentar é extremamente importante para essa espécie animal, desde a motilidade, né, de todo o trato gastrointestinal, que é promovido pela fibra alimentar, mas e também pelos processos, né, fermentativos que vão ocorrer lá no intestino grosso, que vão sintetizar algumas proteínas, algumas vitaminas. Isso sim ocorre, entretanto, né, dietas com alto teor de fibra, né, ou de forrageira com alto teor de fibra, nós vamos ter aí um comprometimento da digestão e do aproveitamento dos nutrientes presentes nesse alimento. Então, o ideal é trabalhar com forrageiras novas, que têm uma digestibilidade melhor, né, e um aproveitamento melhor para essa espécie, quando nós trabalhamos, logicamente, com esse tipo de alimento. Tá? Entretanto, né, isso lá na suinocultura vocês vão ver depois que cria um problema dentro do manejo dos animais, porque o sistema de criação vai ter que ser completamente adaptado a esta alimentação com forrageira, o que faz com que o sistema não seja em confinamento, e sim um sistema extensivo, tá? Mas isso é assunto para a zootecnia. Os suínos, então,
são incapazes de digerir algumas substâncias presentes em grãos, em frutas e nos vegetais, em alguns vegetais, que são substâncias antinutricionais. E, portanto, nós normalmente, quando trabalhamos com grãos, nós aplicamos alguma tecnologia ou algum processamento nestes grãos para inativar, né, essas substâncias antinutricionais que vai fazer com que o suíno melhore a sua capacidade, né, de digestão, absorção e aproveitamento dos nutrientes presentes nesses alimentos. É uma pena muito grande a gente não estar em aula presencial, porque seria muito legal a gente fazer uma revisão em todas essas espécies, né, da parte anatômica funcional, lá no nosso programa de anatomia 3D, mas, enfim, vamos lembrar um pouquinho da anatomia 2, especialmente, né? Não podemos esquecer de todos os componentes, né? Todos os órgãos que compõem o sistema do trato digestório dos suínos. Então, continua valendo todas as observações que nós fizemos em relação à boca, à dentição, ao focinho, à língua, né? Comentei rapidamente sobre as glândulas salivares, a orofaringe, né? O esôfago, mas vamos nos concentrar um pouco mais hoje a partir daqui, ó, do estômago, intestino delgado, intestino grosso, glândulas ou órgãos acessórios, como pâncreas, como fígado, né? E, logicamente, vamos dar ênfase nessa porção aqui, que está fazendo o maior trabalho, né, de digestão para este animal, certo? Bom, vamos ver umas similaridades da digestão das aves e dos suínos, uma vez que eu comentei, né, que é comum a campo nós trabalharmos com essas duas espécies ao mesmo tempo. Similaridades. Então, são exigentes em aminoácidos e não em proteína bruta. Isso é importante, gente. Por quê? Inicialmente, quando a gente vai fazer o equilíbrio nutricional, o que nós vamos equilibrar, a primeira coisa que nós vamos atender, né, dentro da nutrição dos animais é o teor de energia. Este é o primeiro aspecto para qualquer espécie animal. É isso que nós vamos fazer em primeiro plano. Então, eu vou pensar assim: vou montar uma ração ou uma ração equilibrada ou uma dieta para um animal. O que eu penso primeiro? Primeiro fator, tenho que atender à exigência energética deste animal. Primeira coisa. Então, eu vou verificar quanto de energia, quanto de carboidrato, de gordura, até mesmo de proteína, eu vou oferecer para esse animal para que ele tenha disponível a quantidade de energia que ele precisa para o seu metabolismo e para, melhor dizendo, para a sua mantença e para realizar o seu metabolismo dentro da fase que ele se encontra. Então, eu começo com a mantença, né, e depois vou adicionando mais energia de acordo com a fase que ele se encontra. Se está em crescimento, vai ser mantença mais crescimento. Se está em crescimento e já é uma fêmea jovem que iniciou a gestação, é mantença, crescimento e gestação. Se está lactando, é mantença e lactação, e assim por diante, né? Então, eu sempre levo em base a mantença. Atendo a mantença e depois adiciono o resto da necessidade. Depois que eu estabeleci a energia, eu vou cuidar da proteína. Eu preciso, em todos esses nutrientes, atender 100% de cada nutriente
A resposta na prática é não, porque eu sei que pequenos desvios que vão acontecer na vida real, quando a gente estiver fazendo a ração, não é calculando a ração, é fazendo a ração, misturando os ingredientes, esses vai acontecer pequenos desvios, que nós chamamos de desvios padrão. Eu sei que se eu atender 100% da energia, mas atender 95% da proteína, o meu animal não vai ter prejuízo nenhum. Isso é claro dentro da nutrição. O que é importante é que, por exemplo, na proteína, eu primeiro vou equilibrar a proteína bruta, mas o que me interessa dentro da proteína são os aminoácidos. Então, hoje, quando a gente fala numa dieta, né, moderna, nós não queremos só dar o teor de proteína muito próximo da exigência nutricional daquele animal, mas, e principalmente, eu quero fornecer os aminoácidos que aquela espécie e aquela fase de vida que o animal se encontra necessita. Então, eu tenho que começar a pensar dessa forma. Eu vou equilibrar primeiro energia, proteína, fibra, gordura. Bom, já está na energia aqui. Fibra, minerais e vitaminas, né? De uma forma genérica, mas depois eu vou ter que ver dentro da energia quanto de carboidrato, quanto de gordura eu vou incluir, porque eu vou ter limitação. Normalmente, gordura vai gerar em torno aí de 5 a 10%, né? Então, o resto vai ter que ser aminoácido. Esses aminoácidos, desculpa, o resto vai ter que ser carboidrato. Esses carboidratos, que tipo de carboidrato é? Vai ter que ser carboidrato base de amido e um pouco base de fibra alimentar, carboidrato estrutural, para o animal ter motilidade. Então, eu vou fragmentando, né, esses nutrientes e vou ajustando a exigência que o animal tem na fase em que ele se encontra, certo? Então, nunca se esqueçam disso. Segunda similaridade, a habilidade limitada para utilizar a fibra na dieta. Então, tanto as aves quanto os suínos, né, não fazem uma digestão fermentativa eficiente, como é o caso dos ruminantes. E esse fator faz com que a gente, a gente tenha uma atenção diferenciada para esses animais, para não sobrecarregar, né, este composto na alimentação, visto que ele não consegue aproveitar com tanta eficiência, apesar de ser importante, tá? Inclusive, depois, quando a gente falar em cães e gatos, eu vou falar bastante da fibra alimentar e do teor da fibra alimentar, tá? Aqui em suínos, por exemplo, é muitíssimo importante o teor da fibra alimentar, por exemplo, na porca que está próxima ao parto. Nos 10 dias que antecede o parto, a gente deve diminuir consideravelmente a fibra alimentar da porca, para que você diminua o bolo fecal e para que a porca tenha mais conforto e que também evita o aparecimento ou o aumento da frequência de partos distóxicos. Tá? Então, isso é importante. Mas, alguns detalhes como esse, vocês não se preocupem, que eu vou falando no decorrer das nossas aulas, ou então vocês, logicamente, vão estudar com mais detalhes lá na suinocultura, certo? Outra, dietas consistem predominantemente de farelo de soja e de milho, tanto na avicultura quanto na suinocultura. Tá? Por quê? Porque nós trabalhamos com a produção
de animais nessas duas espécies, uma produção agroindustrial. E que, portanto, né, são 100% dependentes desta situação. Tá? Então, não podemos esquecer esses detalhes. As condições de criação são, né, nos sistemas confinados, tanto para aves quanto para suínos, apesar de que hoje já existem modelos de semi-confinamento para essas duas espécies que vêm ganhando força porque eles estão destinados a um mercado mais elitizado, né? A um mercado que diferencia a qualidade do produto, que é a carcaça do animal, visto que animais em sistemas de confinamento completo, né, têm uma carga de contaminantes muito grande e também porque não consegue executar todas as suas atividades naturais. Fato que, né, compromete o bem-estar desses animais. Apresentam taxa de crescimento elevada e são eficientes em converter alimento em tecido corporal. E aqui eu vou pedir uma desculpa para vocês, porque eu não sei porque me duplicaram algumas frases aqui. Me preocupa, mas vamos ajeitando. Agora, esta última afirmação é uma afirmação bastante tendenciosa, tá, gente? Porque quando nós, né, verificamos a taxa de crescimento elevada e a eficiência na conversão alimentar, nós vamos ver que apesar dos animais, os suínos terem uma boa capacidade de conversão alimentar, tem outras espécies que são muito melhores, né? Se levarmos em consideração que a alimentação predominante é de farelo de soja e farelo de milho, tá? E de milho moído, desculpa, farelo de soja e milho moído. Por quê? Existe uma discussão muito grande no sentido de que a agricultura de soja e a agricultura de milho, cujo produto é usado na alimentação animal, na verdade, está desviando terra produtiva de alimento para alimentar animais, no caso, né, aves, suínos e bovinos, né, vamos incluir outra espécie aqui que também entra na jogada, que apresenta uma conversão alimentar questionável. Não é tão boa assim como nós, né, veterinários ou tecnistas, gostamos de acreditar. Por quê? 1 quilo de soja, 1 quilo de milho fornece não, consegue alimentar mais pessoas do que 1 quilo de carne, seja de frango, seja de suíno, seja de bovino. Então, dependendo da ótica, né, que você visualiza essa situação, você pode mudar, né, de opinião em relação a essa eficiência na conversão alimentar, né? Então, se a gente for ver uma ave para ganhar 1 quilo de peso corporal, ela vai precisar ingerir 1,3, 1,4 quilos de ração, na média, tá? Um suíno vai precisar ingerir aí quase 3 quilos de ração, né? O que parece ser uma proporção interessante, mas quando a gente fecha essa conta, nós verificamos que muita terra agricultável é desviada para alimentar estes animais que, na realidade, vão reverter depois uma quantidade muito pequena de alimento. Por que essa discussão ocorre? Porque, inacreditavelmente, nós podemos alimentar os animais sem soja e sem milho, pelo menos na proporção que nós usamos hoje, porque em torno de 70 a 75% da ração animal é composta por soja e milho. E se nós usássemos outros produtos, especialmente os subprodutos agrícolas, né, nós economizaríamos área de terra para produzir outros alimentos que serviriam para nós, seres humanos. Tá? Essa é a grande discussão.
uma discussão que nós, médicos veterinários, tentamos escapar. Entretanto, né, nem sempre é possível, nós não podemos nos omitir disto. Nós temos que buscar alternativas mais viáveis, certo? Comentado sobre as similaridades, agora vamos falar de algumas diferenças. Dentro dessas diferenças, da digestão de aves e suínos, temos que as exigências de aminoácidos para crescimento das penas influenciam nas exigências totais das aves. Isso é importante. Então, as aves, né, são cobertas por penas e, portanto, este é um produto, um revestimento, né, de proteção da ave, dessa espécie, que demanda, né, bastante nutriente, bastante energia. E isso vai estar contabilizado dentro das exigências nutricionais dessa espécie, coisa que no suíno não ocorre. Então, é uma diferença. Os suínos têm um sistema digestivo imaturo ao nascimento, ao contrário das aves. Lembram que o pintinho, ao chegar na granja, o ideal é que a gente dê comida para ele, porque aí ele vai rapidamente adaptar o seu trato digestório e ele já começa a comer e aproveitar esse alimento já nas primeiras horas de vida. Por sua vez, os suínos, por ser um animal mamífero, né, eles nascem com o trato digestivo imaturo e eles são dependentes de uma dieta láctea, né, oriunda da sua mãe, por um certo tempo, até iniciar, né, a maturação do trato digestivo ou do trato digestório, e aí ele consegue fazer a transição, né, para um alimento pastoso e sólido. No caso dos suínos, esse período de lactação natural é muito próximo dos cães e dos gatos, tá? Normalmente com 60 a 65 dias, a porca já começa a desmamar os seus filhotes, tá? Na produção animal, isso não ocorre. O desmame vai ocorrer em torno de 28 a 30 dias. Ele é antecipado. E daí o grande problema desses leitões não terem um trato digestório maduro, porque vão deixar de comer, né, receber o alimento leite para receber um alimento ração. E esta ração, como está mostrando nessa imagem aqui de baixo, não pode ser logo de início uma ração sólida, tá? Uma ração em pó, que nada mais é do que cereais triturados. Nós devemos fazer uma transição. Então fazemos, assim como fazemos com os cachorrinhos, né? Fazemos uma alimentação pastosa, rica em leite em pó, né? E vamos adicionando, né, outros componentes alimentares para ir adaptando o organismo do animal a este alimento, evitando dessa forma episódios de diarreia, evitando desidratação, evitando uma queda da curva de crescimento, uma queda, portanto, da imunidade do animal e assim por diante. Então, nós temos que fazer essa adaptação. Coisa que, por exemplo, nas aves não ocorre, tá? Elas já saem comendo a partir do primeiro dia e a adaptação é muito grande, porque é uma espécie, né, que não tem esta dependência. Isso é válido para todos os mamíferos, tá? Outra diferença, que as aves têm uma alta taxa metabólica, respiratória e cardíaca. Então, o metabolismo dessas aves, desses animais, é muito mais acelerado, muito maior do que dos mamíferos. E, portanto, né, essa alta taxa metabólica também demanda mais energia, né? Nós temos que contabilizar isto, tá? Então, de uma certa forma, nós vamos ter que ajustar estas situações para conseguirmos
fazer uma alimentação, né, equilibrada para os animais, certo? Oh, oh, fiz coisa errada aqui. Só um minuto, pessoal. Desculpem que eu apertei uma tecla errada. Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Sim. Obrigado pela resposta. Aqui, perfeito. Então, continuando. A capacidade do sistema digestivo do suíno. Vamos ver. O estômago é um estômago relativamente proporcional ao tamanho do corpo do animal, né? Não é um estômago mega desenvolvido, mas é um estômago que tem uma capacidade já interessante. Ele vai gerar em torno de 6 a 8 litros num animal adulto, tá? E, logicamente, das raças, né, de animais puros, que nós chamamos raças importadas. Exemplo, o Duroc, o Large White, o Landrace, Pietran, e aí por diante. O intestino delgado, ele tem um comprimento médio de 18 metros e uma capacidade de 9 a 10 litros. O seco, que é onde vai ter, né, o processo de fermentação, né, ocorre especialmente no seco, tem de 30 a 40 centímetros de comprimento e a capacidade de 1,5 litro. O cólon e o reto, de 4 a 5 metros, com capacidade de 8 a 9 litros, totalizando, né, no geral aqui, um comprimento em torno de 23 metros do trato digestório dos suínos e uma capacidade total flutuando na média de 24 a 28 litros. Tá? Se nós considerarmos, né, que o peso médio de uma porca adulta, né, de uma raça pura, dentro do padrão industrial que nós criamos, vai gerar em torno aí de uns 160 quilos, mais ou menos, dependendo da linhagem, um pouco mais, uns 180 quilos, tá? E dependendo da idade do animal, pode ir bem mais do que isso, tá? Nós temos aí um sistema digestório bastante satisfatório para este animal, tá? E não podemos esquecer que a topografia desse sistema digestório, ele se torna importante. E nós temos que lembrar desta situação, tá? Então vamos lá revisando alguns aspectos topográficos aqui da anatomia. Logicamente, né, a parte da cabeça eu já falei anteriormente, né? Lembrando que na cavidade torácica o pulmão ocupa a maior parte da cavidade torácica, mas nós temos aqui a participação, né, do coração, sendo que o esôfago passa na região mediastínica, né, ultrapassando o músculo chamado diafragma, que delimita a cavidade torácica com a cavidade abdominal, tendo em contato direto com o diafragma o fígado, posteriormente o estômago, tá? Recobrindo o estômago, e agora nós estamos vendo, né, na face esquerda do animal, né? Nós temos o baço, tá? E depois temos todas as curvaturas do intestino grosso, do lado esquerdo, tá? O que vai coincidir também com a imagem que está aqui ao lado, mas essa é uma imagem de uma carcaça, né? Que então está representando exatamente esse esquema, esse manequim aqui da esquerda, tá? Então, pulmão, importante, gente, por que eu coloco essas imagens também? Apesar desta imagem que está muito fidedigna, importante é vocês observarem a coloração desses órgãos, tá?
porque isso é um dado extremamente importante para o exame clínico patológico. Semestre que vem vocês vão ter patologia e vão aprender a fazer necrópsia, identificar lesões teciduais, e isto é muito importante. Cada órgão tem uma coloração, uma consistência, um formato próprio. E isso vocês precisam memorizar, tá? Porque se eu encontro um pulmão com a cor de um fígado, eu tenho um problema de congestão, né? Se eu encontro um fígado com a cor do estômago, né, ou com manchas como, né, de coloração, eu vou ter um problema relacionado, né, a uma patologia aqui, e assim sucessivamente, tá? Por isso que eu sempre vou adicionando essas situações e chamando a atenção para que vocês comecem a memorizar estas situações, que é muitíssimo importante. A estrutura geral do sistema digestório é composto por túnicas ou camadas, e essas camadas aqui, como está no corte histológico, né, tem a mucosa. Esta mucosa nós podemos subdividir em epitélio ou vilos, em lâmina própria e na camada muscular da mucosa, né, que vai estar, né, a musculatura mais ou menos aqui. Este aumento não está muito bom, né, mas vai estar nessa região aqui. Depois temos a submucosa, né, onde já teremos os vasos sanguíneos presentes. Temos a mucosa propriamente dita, né? E temos, logicamente, a camada da serosa. A mucosa é voltada para a luz intestinal e a serosa é voltada para a cavidade. Não vou entrar, meu mouse aqui está pulando um pouquinho, porque eu estou com dificuldade de manusear ele. Não vou entrar nessas características histológicas, mas o que eu quero chamar a atenção é que a mucosa, que é formada por essas vilosidades, né, ela é extremamente importante e tem um papel muito importante no aproveitamento dos nutrientes, mas também tem um papel importante na proteção do próprio órgão, tá? Uma vez que, por exemplo, lá no estômago, né, nós já temos um pH que promove várias reações químicas, formando ou quebrando moléculas, né? O que poderia, evidentemente, atacar a própria estrutura do órgão. Essas vilosidades elas permitem que o órgão se proteja ao liberar substâncias digestivas e substâncias que produzem uma barreira química, né? Física, inicialmente, pela presença do muco, e química pela sua constituição. Tá? Então, isso é muito importante. E quando pensamos em alimentar o animal, quando pensamos na nutrição do animal, nós temos que lembrar disso. O alimento que nós vamos fornecer para o animal tem que ajudar este mecanismo, tem que preservar esse mecanismo de proteção, tá? Caso contrário, a gente vai ter um pouco de problemas aqui em relação ao aproveitamento do alimento e também pode desencadear alguma patologia vinculada a isso. Então vamos lá. O início da digestão. A mastigação, logicamente, tem como objetivo dividir o alimento em partículas menores e misturar com a saliva, tá? Importante a mastigação, o suíno mastiga bem os alimentos. Entretanto, hoje no sistema de produção agroindustrial, nós fornecemos ração triturada para esse animal, tá? E também podemos oferecer ração umedecida, tá? E até mesmo ração líquida, tá? O suíno ingere muito bem todas essas apresentações. Então, nós não precisamos nos preocupar com peletizar a ração para o suíno. Ele ingere muito bem a ração em pó, né, com os grãos
triturados, a ração umedecida, tipo papa, mas também a ração líquida, tá? Ele não tem problema com nenhuma dessas apresentações, o que nos ajuda bastante na, no manejo alimentar dessa espécie. A saliva é formada por água, por mucina, sais inorgânicos e a enzima pitialina, né, que vai iniciar o processo de digestão. Essa enzima atua sobre carboidratos, iniciando a sua degradação até que chegue no estômago. E lá no estômago, devido ao pH ácido, ela vai ser inativada. E aí, outras substâncias assumem, né, esse papel de degradação. A mucosa do estômago possui glândulas que secretam o suco gástrico, e se vocês lembrarem lá da histologia, quando nós vemos o corte histológico lá no estômago e no intestino, nós vamos ter aquelas células caliciformes, né, que estão presentes lá, que vão secretar, né, substâncias que são bastante importantes dentro dessa relação, né, entre as áreas. O suco gástrico é formado basicamente por água, sais minerais, o muco, que é o que vai fazer a proteção da mucosa gástrica e do intestino também, do ácido clorídrico e do pepsinogênio. Lembrando que a célula não libera ácido clorídrico propriamente, ela vai liberar um composto que, quando entra na luz, né, que está indo para a luz do órgão, ele vai ser quebrado, liberando um hidrogênio, e com contato da água vai formar o ácido clorídrico, né? E o pepsinogênio, não podemos esquecer que ele é ativado, né, em pepsina a partir de enzimas ativadoras. E isso está relacionado com o pH do estômago, que vai ser um pH bem ácido, girando em torno de 1,7 a 2, certo? A acidez do estômago também causa destruição dos micro-organismos provenientes da dieta, pelo menos de uma boa parte dos micro-organismos, e não de todos, tá? Vai ter micro-organismos, dependendo da região do estômago, porque nós já vamos ver na sequência que o estômago nós temos região glandular, que liberam determinadas substâncias, né? E temos regiões aglandulares. Então, nessas regiões aglandulares, pode, né, ter uma microbiota, sim, gástrica, tá? Mas nas regiões onde está secretando suco gástrico, nessas regiões, daí, evidentemente, o pH faz esse trabalho com muita eficiência. Então vamos lá. No estômago, a região gástrica é a maior região de secreção. Ela possui 3 tipos de células. Então, no estômago, né, é onde nós temos a maior, no estômago, falando como órgão, né, genérico, é onde nós temos a maior quantidade de secreção. E isso se justifica porque é ali onde ocorre uma intensificação do processo de ataque químico do alimento para fracioná-lo em moléculas mais simples para depois, lá no intestino delgado, o organismo conseguir absorver. Então, essas células são as células da mucosa do colo, que secretam o muco, as células principais, que secretam enzimas, eletrólitos e água, e as células parietais, que vão secretar o ácido clorídrico, né? Lembrando que esta transformação, né, ocorre, né, na passagem dessas substâncias para a luz do órgão. Como eu falei anteriormente, a mucosa gástrica, ela né, cheia de vilosidades e de microvilosidades, e essas vilosidades, elas são
extremamente importantes porque elas, além de ter um conjunto de vasos sanguíneos e uma drenagem linfática também, isso lá no intestino é importantíssimo para a absorção dos nutrientes, né? Porque aumenta a área de superfície, mas no estômago também aumenta a área de superfície para a secreção desses sucos gástricos, tá? E aqui embaixo, só está de posição invertida, né? Nós temos essa vilosidade, né? Com essas três categorias de células: as células de mucosa, as células parietais e as células principais. Veja que as células principais que secretam o ácido clorídrico, né? Elas estão na extremidade da vilosidade. Por quê? Porque já se projetam mais para a luz do órgão. Porque aqui do lado vai ter uma outra vilosidade e assim por diante. Se o ácido clorídrico for secretado aqui na base da vilosidade, ele já teria, né, mais comprometimento em todas as células que compõem a vilosidade, né? E desta forma, né, olha como existe uma inteligência maravilhosa aqui nos organismos vivos, essa substância ácida que faz a gestão, ela é secretada o mais próximo possível da luz do órgão, tá? E aqui temos, então, as regiões, né? Aqui eu coloquei um gráfico de vários animais, o cão, o gato, suíno, bovino e equinos. Logicamente, é um comparativo, isso vai aparecer mais vezes para vocês, mas hoje vamos conversar sobre o suíno. Então, nós temos aqui, ó, uma porção aglandular, e essa porção aglandular ela é localizada na região cárdica, tá? Onde nós temos o cárdia, né? Que é um esfíncter que delimita esôfago e estômago. Nós temos uma região aglandular bastante significativa aqui nos suínos, tá? Essa região aglandular. Temos uma região clara de glândulas fúngicas ou próprias, né, que está nessa porção ventral posterior, porque aqui está o duodeno, né, região ventral posterior, e temos uma região escura com glândulas fúngicas ou próprias, que vai. Desculpa, eu falei errado, né? Essa região clara está aqui, e a região escura está aqui, tá? Que é onde nós vamos ter a maior concentração da secreção desses alimentos, tá bom? Então vamos lá. Depois, nas outras espécies, não precisa se preocupar que você já está sendo filmado. Depois das outras espécies, vocês vão verificar o comparativo que eu vou fazer aqui, tá bom? Então vamos lá. Continuando. As secreções gastrointestinais. Vamos falar de uma forma mais genérica aqui. As enzimas intestinais e com seus respectivos substratos e produtos finais resultados da hidrólise. Se não me falha a memória, eu já até passei essa tabelinha para vocês. Enzima peptidase, né, os substratos são os peptídeos, e o produto final, né, são os aminoácidos. A enzima lipase, o substrato que ela vai atuar são os lipídios, e o produto são os ácidos graxos mais glicerol. A maltase, né, vai atuar sobre a maltose, né, que é um tipo de açúcar, e, logicamente, vai formar glicose, né, glicose e glicose. Isomaltose, a mesma coisa, sobre a isomaltase, a mesma coisa, vai atuar sobre a isomaltose, também produzindo moléculas de glicose, e a sacarase vai atuar sobre a sacarose da mesma forma, certo? Então, só repetindo uma informação, porque eu vinha da secreção ali do estômago.
Dando continuidade, eu estou passando um pouquinho mais rápido, porque né, eu quero acabar esta parte para sobrar tempo para a gente fazer os exercícios depois. Por isso que eu estou acelerando um pouquinho aqui a minha explicação, mas como eu venho explicando, né, a digestão em várias espécies e esses mecanismos acabam se repetindo, né, em várias espécies, em algumas partes, então eu não preciso ficar perdendo tempo nessa situação. O intestino delgado, então, composto por duodeno, jejum e íleo, vocês já estão cansados de saber disso. E no intestino delgado chegam 4 tipos de secreção. Primeiro é o suco pancreático, né? Que é secretado, logicamente, pelo pâncreas e ele é composto por sais de bicarbonato de sódio e por enzimas. Depois temos o suco duodenal. No suco duodenal não contém enzimas, porém ele serve como lubrificante para que não ocorra uma erosão das vilosidades do intestino delgado. Temos o suco entérico, que é produzido pelo intestino delgado também, e este sim é o que contém as enzimas digestivas. E temos a bile, né, que é produzida no fígado, no suíno é armazenada na vesícula biliar, portanto, o suíno possui vesícula biliar, contém ácidos e enzimas capazes de digerir principalmente as gorduras, né? Vão emulsificar aqui as gorduras, certo? Então, são basicamente essas 4 categorias, né, de secreção que nós temos no intestino. A função, eu vou deixar essa lâmpada para explicar um pouquinho mais à frente. Depois eu volto aqui, não se preocupem, tá? Ela ficou fora de ordem, mas não tem problema. Eu vou detalhar ela com bastante ênfase posteriormente. O intestino delgado, por sua vez, antes de passar, né, para o intestino grosso, explicar que o intestino delgado, além de completar a digestão, logicamente ele é o grande responsável pela absorção desses nutrientes. Tá? Esse quimo, então, que é a mistura do alimento que foi ingerido, mastigado e já começou a ser digerido lá no estômago, que passa para o intestino, né? Então, essa mistura de alimento em fase de digestão ou já digerido, nós chamamos de quimo. Quando chega no intestino grosso, que é composto pelo seco, cólon e o reto, ele já foi retirado a maior parte dos nutrientes que o animal consegue absorver. Tá? E lá no intestino grosso, a digestão do intestino grosso se realiza por meio de algumas enzimas procedentes ainda do intestino delgado, porque esse processo, lembrem que ele é contínuo, e através da ação de micro-organismos que habitam o intestino grosso, especialmente o seco, que vai formar a microbiota secal e que vai, portanto, ter uma certa participação dentro do processo de digestão. E, neste caso, estes micro-organismos são, na sua maioria, proteolíticos. Então, é uma microbiota proteolítica que ataca as proteínas que não foram digeridas no intestino delgado. Então, aquelas proteínas que passaram pelo intestino delgado e que não foram digeridas, ao chegar no seco, essa microbiota proteolítica vai atacar essas enzimas, tá? Desculpa, essa proteína. E, logicamente, desta forma, vai disponibilizar compostos de base nitrogenada que serão absorvidas, né, pelo intestino grosso.
certo? Então, aqui não se esqueçam que existe uma, abre aspas, uma digestão de ordem fermentativa, tá? Uma digestão que ocorre através da ação de uma microbiota, tá? E essa digestão, logicamente, não vai ser igual à digestão do suco gástrico e das secreções do intestino. Ela não vai disponibilizar aminoácidos. Hoje a movimentação aqui está grande. Os meus gatos estão pulando aqui no balcão. Não se assustem se eles aparecerem aqui na tela, tá? Então, voltando, não vão disponibilizar propriamente os aminoácidos, vão disponibilizar os produtos ou subprodutos desse processo de digestão fermentativa. E um desses subprodutos são os derivados nitrogenados proteicos, tá? Que serão absorvidos pela parede do seco e do cólon também. Bom, importante a gente comentar que os suínos, em relação à eficiência alimentar, né, como eu já iniciei, né, o comentário lá no começo dessa aula, que a eficiência alimentar do suíno ela é inversamente proporcional ao seu peso. O que significa dizer é, quanto mais pesado e, portanto, quanto mais velho vai ficando o animal, menor vai sendo a conversão e a eficiência alimentar deste indivíduo. Isso faz com que esses animais, e logicamente isso se deve por uma questão de seleção genética também, eles têm uma curva de crescimento extremamente rápida no início da fase de crescimento. Por isso que todo o manejo na suinocultura ele está voltado para nós fazermos uma padronização dos nossos leitões a partir da maternidade, logo após o parto, de preferência na primeira semana de parto, fazendo uma homogeneização da leitegada, ou seja, separando, juntando os animais de tamanho e peso semelhante na mesma porca, independente de ser a mãe biológica ou não desses leitões. Como nós trabalhamos no sistema de confinamento completo, esta troca acaba sendo facilitada. Isso já para fazer o quê? Para dar oportunidade a todos os indivíduos, né, de se alimentarem em grau muito próximo de igualdade. Por quê? Se você tem um animal que começa a se alimentar mais do que o outro e ele começa a crescer mais, a curva de crescimento dele vai ser muito diferente daquele que começou se amamentando menos e, portanto, começa a sua curva de crescimento num gráfico, né, com um peso corporal menor. Ele não consegue, ao longo do ciclo produtivo, recuperar esse crescimento para acompanhar aquele que tinha porte físico maior ao nascimento. Coisa que em outras espécies nós conseguimos fazer, como por exemplo nos bovinos, né? Já nos suínos nós não conseguimos. Então, esta curva inicial de crescimento é bastante acentuada e nós montamos todo o manejo para aproveitarmos ao máximo esta conversão alimentar inicial. E, portanto, os animais que vão para frigorífico são abatidos bastante jovens, tá? Bastante jovens, com um peso corporal em torno de 100 quilos. Ou seja, quando eles atingem de 95 a 105 quilos no lote, eles são levados para o frigorífico para serem abatidos. Quantos dias demora ou quanto tempo demora para eles alcançarem esse peso? Depende de muitos fatores, tá? De muitos fatores, mas de uma forma bem genérica, de 180 a 200 dias, tá? Mais ou menos isso. Vai depender do tipo de genética, das instalações, do manejo alimentar, da temperatura ambiente, da eficiência energética dessas instalações, né?
depende de muitos e muitos fatores, tá? Mas em média, para vocês terem uma ideia. Ou seja, esses animais são abatidos no início da fase juvenil. Isso que significa. Então, são animais bastante novos. Por que que isso acontece? Por vários motivos. Um deles é essa segunda observação. Quanto mais velho o animal, pior é a conversão alimentar, tá? Esse é um dos motivos. Se fôssemos ver só este aspecto da conversão alimentar, nós então estamos pensando na melhor rentabilidade do produtor. Os suínos, ao invés de serem abatidos com 100 quilos, eles deveriam ser abatidos próximo de 140 quilos, mais ou menos. 140, 130, 140 quilos seria um peso melhor. Porque a conversão alimentar do animal de mais ou menos 90 quilos até uns 130, 140 quilos é o ápice da conversão alimentar. Então, ele é muito mais econômico, né? Pensando na parte nutricional. Então, seria mais coerente se nós atrasássemos um pouco o abate. Por que que não atrasamos o abate? Porque o ciclo de produção não é controlado pelos produtores, e sim pelas empresas que fazem o abate. E as empresas que fazem o abate definiram que o peso ideal para o animal ser abatido é 100 quilos de peso corporal. E a partir daí, eles padronizam ou padronizaram o frigorífico, todos os seus equipamentos, toda a ergonometria, né, dessa instalação e também padronizaram os cortes para entregar ao consumidor final. Então, isso é padronizado, tá? Por isso que o produtor que não controla o sistema, né, que o controle desse sistema está na mão das empresas que comercializam o produto e que são as empresas frigoríficas, né? Tá aí BRF, Aurora, Pamplona, todas essas empresas de integração que fazem o controle do sistema. Então, essas empresas no passado estabeleceram, essas e outras, né, logicamente, estabeleceram esse padrão de produção. Né? Por isso que nós ainda hoje trabalhamos dessa forma. Entretanto, se você for conversar com o produtor, ele prefere entregar o suíno um pouquinho depois, com peso corporal um pouco maior, porque a conversão alimentar melhora bastante. Ele chega no ápice da sua conversão e aí ele fica na fase mais lucrativa, tá? E de uma forma genérica, então, isso se justifica porque na medida que aumenta o peso vivo, há redução dos percentuais de água, de proteína, de cinzas, né, como um todo, e o aumento da gordura corporal. Ou seja, conforme os animais vão ficando mais velhos, eles não têm tanta necessidade de produzir proteína muscular, e sim depositar gordura para se preparar, né? Abre aspas, né? Para se preparar, para estocar energia para períodos de dificuldade alimentar. Coisa que nos animais que nós produzimos para abate, isso não vai acontecer, né? Salvo uma exceção muito grande no nosso ambiente que proíba que a gente continue trabalhando dessa forma, certo? Depois, o aumento de peso do animal, então, é a tradução de que parte dos alimentos foram armazenados sob diferentes formas. Né? Então, na fase de crescimento, isso é muito interessante, porque eu alimento o animal, né? E conforme ele vai, né, aumentando de peso, eu sei que os nutrientes que ele está ingerindo via alimento estão sendo
usados para manter ele vivo, para fazer todas as suas reações metabólicas, bioquímicas e para constituir tecido, né? E isso que é o que nos interessa. E quanto menos energético forem essas formas, melhor será a eficiência. Agora, aqui precisa eu escrevi essa frase, mas eu vou corrigir, completar ela, né? Desde que atenda às exigências nutricionais do animal, para não ter dúvida, tá? Porque não é assim. Então, eu posso dar uma alimentação com pouca energia, porque vai ser muito melhor a eficiência alimentar do animal. Não, é a partir do atendimento da mantença e a fase que o animal se encontra. Então, se eu tenho, vamos imaginar, mantença em carga energética é X, mais crescimento, por exemplo, X mais 1, eu tenho que dar essa equação, X mais 1 de energia para o animal. E aí a conversão alimentar dele se torna bastante eficiente. Significa dizer que se eu der X mais 2, ou seja, eu estou dando mais energia do que ele precisa, este excesso de energia acaba prejudicando a eficiência alimentar desse animal. Porque esse excesso de energia não vai fazer o animal crescer mais, não vai melhorar a conversão alimentar dele. Tenha reserva corporal. E essa reserva corporal vai ser o que está escrito na observação a seguir. Então, nada mais é ineficaz do que transformar alimento em lipídios, ou seja, a forma mais energética de reserva corporal. E aí eu começo, né, logicamente, ao invés de produzir estrutura tecidual, osso, músculo, né, que são as partes do corpo do animal que nos interessa enquanto produto comercial, né, o produto pecuário, né, a carcaça do animal. Então, ao invés de converter os nutrientes em musculatura, eu estou convertendo os nutrientes em muita energia e, por consequência, eu perco a eficiência na conversão da musculatura. Porque esse excesso energético vai criar um novo cíclico metabólico, né? Um novo ciclo metabólico desse animal, e parte da eficiência que ele tinha na transformação de nutriente em músculo vai se perder, porque ele vai concentrar agora em depositar gordura, reserva corporal. E nós sabemos, né, que na suinocultura nós não queremos que o animal, quando chegue no abate, ele tenha um teor de gordura na carcaça muito elevado, porque esse teor de gordura elevado na carcaça vai diminuir a tipificação dessa carcaça, que, em último, em último grau, vai significar diminuir o rendimento do produtor, né? Porque ele não vai receber a bonificação pela tipificação da carcaça. Aquela carcaça fica fora do padrão pré-estabelecido como sendo ideal, certo? Então, nós temos que sempre cuidar. A chave é atender às exigências nutricionais do animal, tá? Ou muito próximo disso, tá? Ou muito próximo disso. Porque na realidade prática, a gente não vai ter um alimento, uma ração que seja 100% balanceada, tá? O animal não vai comer esta ração 100% balanceada. Essa ração, ela só existe na tela do nosso computador, tá? Porque quando nós vamos misturar aqueles ingredientes na fábrica de ração,
vai ocorrer situações que vai alterar essas proporções, minimamente, mas vai. Quando eu vou peletizar, quando eu vou extrusar, quando eu vou ensacar, quando eu vou transportar, quando eu vou armazenar, essas reações também vão acontecer e esse equilíbrio todo teórico, ele começa a perder essa 100%, né, de equilíbrio. E o que é natural. E também não vai trazer uma conversão alimentar tão diferente para o animal daquele 100%, tá? Isso já é contabilizado, já é esperado. Então, nós não podemos ter a ilusão de que eu tenho a recomendação que um dado animal, em uma dada fase da vida, ele precisa X de energia, Y de proteína, W de vitamina, Z de minerais, que eu tenho que ter 100% de cada elemento deste. A verdade é que eu não preciso ter. Qual que eu tenho que pôr maior atenção? Energia. E a partir daí, vou contemplar, mesmo que seja teoricamente, a quantidade de energia que o animal necessita, tá? E depois nós vamos fracionar essas energias, né? Energia bruta, energia, desculpem, energia bruta, energia metabolizada, energia líquida. Eu vou ter várias situações dessas. Perdão, pessoal, eu não coloquei no mudo e o meu telefone inventou de tocar bem agora. Hoje é o dia, né? Perceberam? Faz parte. A quarentena vai se prolongando e as coisas vão acontecendo. Bom, mesmo com a interrupção, eu consegui fechar o raciocínio. Então, lembrem-se disso. Uma ração 100% equilibrada em todos os ingredientes só ocorre na tela do computador no programa de cálculo, tá? Fora isso, não vai acontecer, certo? Bom, até aqui. Dúvidas? Perguntas? Estão vivos do outro lado? Tudo certo. Sim, tudo certo por enquanto. Tudo certo. Ninguém teve um ataque, um colapso de tédio? Bom, pelo jeito tiveram em alguns momentos, mas eu tinha que acelerar um pouquinho, tá? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um intervalinho agora, tá? E depois nós voltamos para fazermos a segunda parte da nossa aula, que são os exercícios que nós vamos iniciar agora na parte de cálculo de ração. Tá bom? Ficou faltando aquele slide, Silvio, que tu deixou Eu vou por último. falar em outro momento. Ah, tá. Não, é que eu achei que